E aí, gente, tudo bem com vocês? Que bom que sua presença aqui comigo. Mais um vídeo aqui no canal para poder abençoar a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Você que talvez está com a sua fé meio balançada, pensando em parar, pensando em desistir, eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, porque eu sei que Deus vai renovar as suas forças. Nós enfrentamos situações em nossas vidas que muitas vezes o inimigo ele tenta soprar alguns pensamentos. Será que vale a pena mesmo continuar servindo a Deus? Será que vale a pena ser fiel, fazer as coisas certas? Porque há momentos que às vezes nós ficamos como aquele salmo de Asaf, que ele começa a olhar a situação dos ímpios e parece que tudo vai bem para eles. Mas eu louvo a Deus porque Asaf, quando ele entra na presença de Deus, quando ele entra no templo, e ali ele entende quem são verdadeiramente aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Eu quero encorajar a sua fé através desse vídeo e explicar para você que muitas vezes os processos da nossa vida, por mais dolorosos que sejam, vale sim a pena ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus porque o inimigo vai tentar de todas as maneiras fazer com que você acredite que Deus esqueceu de você. E isso é uma grande mentira, porque Deus jamais vai esquecer de você. E não aceite nada menos do que viver uma vida abundante. Salmo de número 37, o verso de número 3 e o 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Confie no Senhor e faça o bem, e habite na terra e desfrute a fidelidade. Gente, eu li aqui na tradução NVI, nova versão internacional, mas a tradução da nova versão transformadora eu gosto muito porque ela explica certinho o que é você desfrutar essa fidelidade. Veja só, confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Gente, as pessoas não conseguem acreditar que Deus pode todas as coisas. Tem muitas pessoas que vivem apenas uma religiosidade, acham que pode conseguir apenas com a força do seu braço. E sim, algumas coisas você consegue com a força do teu braço, com a inteligência que Deus te deu. Mas se de fato você quer viver uma vida de vitória, você precisa confiar em Deus. Mas veja só, o salmo que nós lemos aqui, ele diz assim, olha, confia no Senhor e faça o bem. Confia no Senhor e faça o bem. Eu sei que você que está me assistindo, talvez está sendo bombardeado por pensamentos, sentimentos, muitas vezes questionamentos que vêm ao teu coração. Será que Deus está vendo o que eu estou fazendo? Será que vale a pena continuar sendo fiel a Deus? Parece que as coisas acontecem de uma forma que parece que só as pessoas que não fazem nada, que parece que são recompensados. Ou você que talvez dedicou a sua vida a ser fiel a Deus e de repente começou a pensar, olha, quando eu não era fiel, parece que as coisas eram melhor. Gente, o inimigo vai fazer de tudo para fazer com que de fato você viva em infidelidade diante de Deus. O desejo do inimigo é fazer com que de fato você fique em cima do muro, porque o muro é dele mesmo. O inimigo ele vai fazer de tudo para você desistir, porque toda vez quando você deseja fazer algo de bom, algo para Deus, algo que beneficie o reino de Deus, você vai ter levantes, você vai ter pessoas que vão se opor a você, você vai ter inimigos. E muitas vezes esses inimigos não são inimigos de longe, são os inimigos de perto. Mas entenda uma coisa, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena fazer o bem, porque quando você faz o bem, entenda uma coisa,
Deus faz com que você viva em segurança e prospere. E prospere. O inimigo vai colocar na tua cabeça, olha, para com esse negócio. Mas eu quero que você entenda quem é o Deus que você serve. Você não serve um Deus pequeno. Você serve um Deus que pode todas as coisas. Você serve o Deus que é dono do ouro e da prata. O Deus que jamais perdeu uma batalha. Então eu quero encorajar você através desse vídeo, para que de fato você possa continuar. Não pare. Não pare, não desista, porque Deus tem coisas grandes a realizar na sua vida. Só que eu começo a olhar a história de algumas pessoas e eu vejo que a verdade não é que Deus não quer abençoar. Deus deseja abençoar e fazer com que você tenha uma vida próspera, mas muitas pessoas não sabem tomar posse das bênçãos. Muitas pessoas não querem dar passos de fé. Muitas pessoas preferem viver ali, sabe, no seu mundinho, viver no seu lugar de segurança e não quer arriscar nada. Entenda uma coisa, se você quer viver o sobrenatural, você vai ter que muitas vezes fazer coisas que na lógica humana vai dizer, olha, para com isso, você está bem aqui, fica tranquilo. Mas se você quer viver o sobrenatural, então você tem que arriscar e viver pela fé. Porque se você não viver pela fé, você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para você. E o que é viver pela fé? Viver pela fé não é você dar um salto no escuro. Viver pela fé não é você fazer as coisas de qualquer jeito, não. Viver pela fé é você crer que vai acontecer, que você vai receber, ainda que os teus olhos humanos não estejam vendo nenhuma possibilidade, mas você confia no Deus que você serve. Você confia no Deus que você crê. E você diz, olha, ainda que não há possibilidade humana, ainda que não há recursos humanos, eu sei que Deus vai fazer. Gente, Deus deseja realizar coisas grandes. O problema somos nós que muitas vezes não queremos dar esses passos de fé para conquistar essas coisas grandes. Quando nós queremos fazer algo, vem as retaliações, vem os levantes, vem os falatórios, vem as pessoas que se opõem. E o que nós fazemos? Paramos, recuamos. Alguns até mesmo desistem dos caminhos do Senhor e começam a dizer, para viver desse jeito, as pessoas falando de mim, as pessoas me criticando, eu prefiro não fazer nada. É isso que o inimigo quer. Ele quer te paralisar. Ele quer fazer com que de fato você não viva o sobrenatural de Deus. Pare de ouvir aquilo que as pessoas dizem. Pare de ficar dando atenção para aquilo que as pessoas estão falando de você. Entenda uma coisa, só joga pedra em árvores que têm fruto. Você não vai ver ninguém jogando pedra em árvore que não tem fruto. Quando você deseja fazer algo para Deus, se prepare, porque o inimigo vai fazer de tudo para você parar. Mas se você de fato conhece o Deus que você serve, você não vai parar. Você vai prosseguir, porque maior é aquele que está com você. Continue fazendo o bem, porque se você continuar fazendo o bem, você vai ver que Deus vai te prosperar. Veja só, tem algumas passagens que eu quero compartilhar aqui com você. Eu estava meditando e vendo que algumas pessoas na Bíblia que confiaram em Deus. Gente, em situações que parecia que era o fim, mas eles confiaram em Deus. Veja só, lá em Gênesis, no capítulo 39, o verso 2 e o verso 3 diz assim, olha. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Gente, até o Senhor, o dono de José, porque José dava como escravo. Escravo não é empregado não, gente. Empregado tem direito a salário, escravo não tem direito. Mas Potifar, ele começou a olhar e viu que depois que José entrou na casa dele, as coisas começaram a melhorar. Ele percebeu que Deus estava com ele, com José.
E ele viu que tudo que José fazia prosperava. Gente, o que é isso? É mesmo José estando num lugar pagão, mesmo José estando em condição de escravo, ele vivia a prosperidade de Deus. E por quê? Porque ele confiava em Deus. Eu fico olhando José, ele tinha todos os motivos do mundo para poder murmurar contra Deus, para poder criticar a Deus. O Senhor me fez uma promessa, o Senhor me deu um sonho, olha onde eu estou agora, olha a situação que eu estou vivendo como um escravo. Mas não, mesmo em uma condição de escravo, José fazia o bem. Porque José sabia que o que ele estava fazendo não era para Potifar, era para Deus. Enquanto você fica nessa sua vida só reclamando, talvez você está trabalhando num emprego que você não quer trabalhar, mas você fica lá fazendo de má vontade, reclamando, falando mal da empresa, falando mal do patrão, você não vai sair dessa. Agora, se você entender que mesmo que você não está onde você queria estar, mas é uma promessa de Deus sobre a sua vida, e você fazer o melhor, você vai ver que Deus vai te honrar. Deus honrou a José porque, mesmo em condições de escravo, ele fazia o melhor. A ponto do Potifar, que era o senhor de José ali, o dono de José, que tinha comprado José como escravo, viu que Deus era com José. E tudo que José fazia prosperava. Mas veja só, a gente tem aqui também 1 Samuel capítulo 18, o verso 14, que diz assim, olha: Davi tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Gente, imagine só, tudo que Davi fazia dava certo, tudo que Davi fazia prosperava, tudo que Davi fazia, ele tinha êxito. Mas sabe qual é o segredo? Deus estava com ele. Aleluia. Quando Deus está com você, não há o que temer, gente. Tem mal que parece que é para te prejudicar, mas no final é para te recompensar. É para fazer com que você seja exaltado. Então entenda uma coisa, por mais que situações se levantem contra você, se Deus está com você, você vai vencer. Tudo que Davi fazia, ele tinha êxito. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Veja só, Gênesis 26, o verso 12 ao 14, olha o que diz. Isaac semeou na terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Gente, mesmo numa terra estranha, mesmo vivendo num lugar onde ele não queria viver, Isaac, ele plantou. E ele plantou numa terra onde as pessoas não acreditavam nele. Só que Deus era com Isaac. Deus o abençoou a ponto que, quando ele plantou, ele colheu 100 por um. A Bíblia fala que Isaac, ele se tornou tão rico, mas tão rico, que até os povos daquela terra, os filisteus, eles começaram a invejar Isaac, a ponto de pedir para que Isaac saísse das terras deles. Por quê? Não importa o lugar que você esteja. Talvez você esteja vivendo num lugar onde você não queria viver, na casa onde você não queria morar. Mas se Deus está com você e a bênção de Deus está sobre você, tudo que você vai fazer vai prosperar. Vai prosperar. Gente, eu vejo que muitas pessoas param. Não é porque as pessoas ficam falando, porque as pessoas se levantam contra... Não. Sabe qual é a razão das pessoas pararem? Ou talvez você que está me assistindo, que talvez parou. Não é por causa das pessoas. É porque simplesmente você não conhece o Deus que você serve. As pessoas acham que Deus realizava milagres somente na época passada. Que Deus ficou preso entre as linhas da Bíblia. Não, gente.
Ele continua o mesmo, Ele não mudou. E Ele quer realizar um milagre na sua vida. Então levante a tua cabeça. Saiba quem luta por você, saiba quem está com você, saiba quem abençoa a sua vida. Não há o que temer, continue, porque Deus é contigo. Mesmo que as pessoas se levantarem contra você, mesmo que o inimigo soprar no teu ouvido, quer saber de uma coisa? Para com esse negócio, não para não. Continue fazendo o melhor que você pode. Faça o bem porque Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar. Confia no Senhor e faça o bem. E viverá seguro aqui na terra e prosperará. Que Deus te abençoe. Você que foi tocado por essa palavra, que sentiu a presença de Deus, sabe que essa palavra é para você. Eu quero que você comente aqui nos comentários. Eu recebo essa palavra. Já peço também, já dê o seu joinha para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para mais pessoas. E se ainda não se inscreveu, eu quero te convidar, se inscreva aqui no canal. Isso nos ajuda e nos motiva a continuar fazendo mais vídeos como esse para poder abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e lembre sempre, fique com Deus.